Em meio a uma grande explosão tecnológica e financeira, as grandes montadoras japonesas ansiavam em se expandir para o Ocidente. Vendo o sucesso de marcas concorrentes, a Subaru decidiu entrar no mundo do automobilismo com um plano ousado: disputar a Fórmula 1. Sem tempo a perder, os japoneses firmaram acordos e o resultado foi o Subaru 1235, um motor enorme, pouco potente e que serviu apenas para sujar o nome da marca na maior competição monoposta do mundo. No final dos anos 80, a economia japonesa vivia o ápice de sua explosão econômica, com empresas investindo enormes quantidades de dinheiro em diversas áreas, incluindo o esporte. No caso das montadoras, a situação não era diferente. Com a intenção de se expandir para o Ocidente, a Subaru decidiu seguir o mesmo caminho de marcas como a Honda, Yamaha e Mazda, o automobilismo. A Subaru tinha pouquíssima experiência no esporte a motor, e para contornar isso, a marca foi atrás de parcerias tecnológicas. O alvo era bastante ousado. Logo de cara, a montadora esperava competir na Fórmula 1, uma categoria que também vivia uma explosão econômica e de popularidade. Para a tarefa, os japoneses decidiram entrar inicialmente não como equipe, mas como um fornecedor de motor. A resposta ao problema veio sob a forma da Motori Moderne. A fabricante italiana era nova no jogo, mas contava com Carlo Chitti, ex-engenheiro da Alfa Romeo. Com motores da Minardi e AGS no currículo, a Motori Moderne iria mudar um pouco as coisas, fabricando um boxer no lugar dos V6 turbo produzidos anteriormente. Com maior experiência em motores 4 em linha e 6 em linha, Chitti decidiu produzir um Flat 12 com configuração boxer, incorporando o conhecimento adquirido ao longo dos anos. O equipamento recebeu o nome Subaru 1235 e seria levado às pistas apenas pela equipe Minardi, mas de última hora a Subaru comprou 50% da Coloni. E embora o arranjo do motor privilegiasse o uso de um centro de gravidade baixo, o equipamento tinha tantos problemas que essa característica acabou ficando em segundo plano. O Flat 12 de 3,5 litros era bem mais pesado do que os motores concorrentes. O problema seria menos relevante se o motor fosse potente, mas esse também não era o caso. A potência máxima extraída girava em torno dos 550 cavalos, deixando os clientes com mais de 100 cavalos de desvantagem nas provas. O desenvolvimento do motor teve início em 1989 e, para testá-lo, a Subaru utilizou inicialmente um carro Minardi M188. Prevendo que o motor seria um fiasco, a equipe de Faenza desistiu da ideia de ter o motor, restando a Motori Moderne se aliar à Coloni, que forneceu um carro C3. Projetado por Christian van der Plein, o modelo era originalmente equipado com um motor Cosworth DFR V8, menor e mais leve. Quando equipado com o 1235, o carro exigia a utilização de dutos de ar laterais adicionais para o motor. O tamanho do equipamento também alterou a aerodinâmica do modelo, prejudicando o caminho do ar na parte inferior do carro. Com o problema crítico nas mãos, a Coloni correu contra o tempo para preparar uma versão B do carro, que ficou pronta apenas no começo de 1990. Após um pequeno shakedown no estacionamento de um supermercado em Phoenix, a equipe levou o C3B para o GP dos Estados Unidos, onde teria de participar da temida pré-qualificação para correr. A temporada de 1990, em especial, contou em sua maior parte com 35 carros disputando 26 vagas no grid, então correr não seria uma tarefa fácil, e não foi. Com o belga Bertrand Gachot no cockpit, o carro equipado com o Subaru sequer conseguiu dar uma volta. 300 quilos mais pesado do que os adversários e com problemas aerodinâmicos, o modelo era praticamente inguiável. Na corrida seguinte no Brasil, o Coloni de motor Subaru conseguiu ser 10 segundos mais lento que Eric Bernard, o líder da pré-qualificação. Em Imola, Gachot ficou a 5 segundos de Roberto Pupo Moreno da Eurobrum. Os maus resultados somados ao desempenho pífio do carro e do motor causavam desentendimentos internos na equipe. O ápice da briga aconteceu em maio, quando Enzo Coloni deixou a chefia. Nas provas seguintes, o calvário do time continuou. Em Mônaco, Gachot só não foi pior do que a Life, e no Canadá, o belga bateu, ficando à frente apenas de uma Eurobrum e novamente da Life. No GP do México, o ar rarefeito ajudou o carro, mas ainda assim, Gachot ficou a 1 segundo da classificação. As duas provas seguintes, França e Grã-Bretanha, viram a Coloni amargar a penúltima posição à frente apenas da Life, uma equipe com um carro que mal conseguia andar. A essa altura, a frustração da Subaru estava no limite.
A ideia de entrar na Fórmula 1 para competir e, consequentemente, fazer publicidade havia se transformado em um verdadeiro desastre, e o motor não tinha futuro algum na categoria. Sem conseguir se classificar para nenhum GP, a montadora decidiu sair da competição antes do GP da Alemanha, revendendo a sua parte novamente para Enzo Coloni, que voltou à chefia. Restou à equipe Coloni renegociar um contrato com a Cosworth para voltar a receber os motores DFR, os mesmos utilizados no ano anterior. Após 2 corridas, o desempenho de Gachot melhorou e, embora não conseguisse colocar o seu carro no grid de domingo, o piloto ao menos conseguia se classificar para as etapas seguintes dos qualifyings. Sem a Motori Moderne, a Subaru decidiu continuar a fabricar os motores, fornecendo equipamento para vários interessados fora da Fórmula 1. A primeira a aparecer foi a Dome. A fabricante japonesa estava bastante envolvida com o esporte a motor na época, mas o seu interesse no equipamento era outro. A fabricante estava atrás de uma unidade motriz para o seu protótipo de motor central Giotto Caspita. O carro de rua foi exibido ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel de Tóquio em 1989, e naquela época já contava com o motor Subaru antes mesmo de sua estreia na Fórmula 1. O desastre da Coloni foi motivo bastante para a fabricante desistir da ideia, equipando a versão atualizada do carro com o motor Jude GV de 10 cilindros. A equipe do engenheiro Giorgio Stirano comprou o motor devido às mudanças nas regras que estavam sendo implementadas. A esperança de Stirano em ter um motor de Fórmula 1 em seu carro rapidamente acabou quando os problemas começaram a aparecer. O motor Subaru permanecia sendo pesado e com pouca potência, o que afetou a Alba da mesma forma que afetou a Coloni. Sem ritmo competitivo, a equipe sofreu até a 4ª etapa do calendário em Spa-Francorchamps, quando decidiu trocar o motor por um Buick de 4,5 litros. A Subaru conseguiu chamar a atenção da Koenigsegg, graças a um amigo de Carlo Kitti. O volume do motor havia sido aumentado para 3,8 litros e a mudança aumentou a potência do equipamento para 580 cavalos. Com o intermédio da Motori Moderne, a marca sueca decidiu trocar o motor do seu modelo CC do Audi V8 para o Subaru 1235 em 1994. O acordo de fornecimento estava indo bem, mas no final das contas não se concretizou. Carlo Kitti faleceu ainda naquele ano e logo em seguida a fabricante decretou falência. Sem a Motori Moderne, restou aos suecos procurar a Ford, que forneceu um motor V8 para o carro. A Koenigsegg chegou a comprar o projeto e peças para a fabricação do motor Boxer, mas a marca considerou o equipamento complicado demais de se fabricar e desistiu da ideia. O fracasso da Subaru era previsível na Fórmula 1, e mesmo assim, a marca decidiu seguir em frente. O motor era pesado, complexo e desenvolvia pouca potência, ao contrário dos motores V8, V10 e V12 que equipavam praticamente todos os carros do grid. Os únicos correndo contra a tendência de motores em V eram justamente a Coloni e a Life, que é considerada até hoje como sendo uma das piores equipes da história da Fórmula 1. O dinheiro gasto se traduziu em publicidade negativa para a marca, que só alcançaria o sucesso anos depois em outro campo, o dos rallies. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!